Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado, meus irmãos. Isso é profecia bíblica. E há muito tempo que os despertos percebem mensagens subliminares, mensagens ocultas e etc, etc. A maioria das pessoas brincavam com isso, principalmente ligadas à grande mídia, pessoas influentes, né? Assim dito. Essas pessoas, quando viam os primeiros a terem coragem de falar do assunto, diziam que essas pessoas eram ridículas, ficavam levando a sério brincadeiras em desenhos animados. A coisa foi ficando cada vez mais séria, cada vez mais e mais pessoas se interessando pelo assunto e mais pessoas mostrando aquelas realidades ocultas. Muitas vezes quase imperceptíveis, você tinha que pausar para poder enxergar, você tinha que prestar atenção na forma que era escrita as letras, nas posições que estavam as coisas, para conseguir decifrar as mensagens geralmente ligadas ao ocultismo, mensagens satânicas. Depois que não tinha mais como esconder, começou a aparecer as versões oficiais da mídia. Para quem nunca ouviu, as versões oficiais, para explicar por que uma Disney, por que desenhos, séries infantis, que vão ser vistos por crianças, tem mensagens satânicas, diabólicas e muitas vezes de cunho íntimo, de intimidade entre homem e mulher. Você sabe do que eu estou falando, né? Por que eles colocam isso? Segundo essas pessoas sábias, influentes, superiores, elas dizem que é por conta que muitos dos cartunistas, roteiristas e etc. recebem pouco, recebem a menos do que acham que mereciam por suas obras, e aí fazem para sacanear a empresa. Engraçado é que você nunca escutou falar em demissões dessas pessoas que fizeram essas animações, esses filmes, etc. E ao mesmo tempo não acontece em um de forma isolada, não é? Até porque se você pegar desde o comecinho da Disney, por exemplo, você vai ver que tinha essas mensagens. Tanto nas curta-metragens como em longas-metragens, não interessa a época. Nem teria como ser um profissional mal pago, porque se fosse assim, essa pessoa um dia falece, né? A empresa já é muito velha, tem muitos anos, muitas décadas. Então o outro novo que entrou também sente a mesma coisa e se expressa da mesma maneira? É óbvio que não. Embora o despertar das pessoas fizeram com que essas empresas perdessem muito dinheiro, mas você sabe que a ordem financeira mudou, né? Hoje eles não dependem apenas de vender os seus produtos. Os serviços essenciais estão nas mãos deles e por isso mesmo chegou agora a hora de escancarar toda essa adoração que eles têm, no particular deles. As leis e as regras, inclusive, estão sendo criadas para que você nem sequer possa criticar. Anotem o que eu estou dizendo, esse tipo de vídeo ele vai ficando cada vez mais raro porque ele vai entrar na ilegalidade. Muitas pessoas vão dizer, e o que é que tem? Porque a mente dela já está cauterizada, elas não entendem mais o que significa, por exemplo, Satanás. Ele representa todos os crimes, ele representa todo o mal. Se você vê aqueles absurdos que acontecem com criança, lá está o mal, lá está o demônio. Ele representa todas essas coisas. Quando você quer agradar a Deus, segundo os ensinamentos do próprio Filho dele, Jesus Cristo, ele diz que quando a gente fizer o bem ao próximo, dá de comer aos que têm fome, dá de beber aos que têm sede, amparar o órfão, a viúva, as pessoas verão isso e reconhecerão que nós somos seguidores dele, porque é isso que agrada a Deus. Então você praticando, você agrada a ele. Mas da mesma forma como existe o bem, também existe o mal. Quando você é violento, quando você é mentiroso, quando você engana, quando você ceifa vidas, você está agradando o outro, fazendo a vontade do outro. Mas o mundo está tão distorcido, a inteligência das pessoas está se esvaindo, que coisas simples e óbvias como essas não são mais percebidas. Então a gente recebe uma matéria como essa aqui, do nosso querido irmão desperto, Tiago de Paula Saraiva Alves, um abraço forte para ele e para todos os outros que mandaram muitas dicas como essa, e eu mando um abraço forte para todos. A dica dele está aqui, no Metrópolis, para quem não diga, lá vem o cara com conspiração. Nós nunca fizemos conspiração aqui. Nós narramos a notícia do jeitinho que ela é e explicamos da nossa maneira. Se muitas pessoas têm despertado e concordam com isso, aí, meu irmão, não é problema meu. Mas a matéria diz o seguinte, ó, vídeo, Manchester United assina pacto com o diabo em novo uniforme. A matéria é de 8/8/2023, meus irmãos, e é uma coisa muito séria. A gente viu esse tipo de coisa no rock.
belas músicas, belas bandas, inclusive se destruíram, se autodestruíram, porque quando você segue o mal é isso, você entra em autodestruição. Caras que deveriam estar aí, né, ainda no auge, aproveitando o sucesso, o talento que tiveram, e estão acabados. Porque o mal, por mais que ele leve você pro topo, quando você tá lá no alto, depois ele te solta. E aí você vai perceber que você não é um anjo e não tem asas para voar. O fim geralmente é triste. Então aquelas adorações que você via, né, no Rock in Rio, eu me lembro como hoje, eu ficava de madrugada assistindo aquilo ali, eu amava ver as músicas, né, bandas que a gente sonhava em ver, né, no Brasil, e lá no Rock in Rio disponível, eu assistia. E os caras fazendo rituais em cima do palco e os repórteres da Globo passando o pano. Não, isso aí é encenação, ele gosta da parte teatral e não sei o quê. E perguntou ao cara, não, isso aí é uma brincadeira, né? Você faz isso pra atrair o cara. Não, é questão espiritual mesmo. Essas entidades estão todas aqui. E a repórter fica toda assim. Mas hoje não precisa mais ficar assim. Hoje a população tá tão gadosa, tá tão anestesiada, que uma adoração a tudo que é ruim, ela é bem-vinda. E mais, se você falar muito, você já pode entrar, ser enquadrado em alguma lei que você está discriminando a crença de alguém. E quando não é essa a questão, nunca foi, né? Então nessa última terça-feira, 8/8/2023, o Manchester United lançou o terceiro uniforme para a temporada 2023 para 2024 e gerou polêmica. Apelidado de Diabos Vermelhos, o time inglês fez uma ação de marketing onde assina um pacto com o diabo. O diabo não é algo que você veste, é mais como um pacto, um acordo, digamos assim. Vamos conferir o vídeo, porque melhor do que a minha interpretação é vocês mesmos tirarem as suas próprias conclusões. Você acha exagero? Vamos ver aqui juntos, meus irmãos. Então você é um demônio, não é? Bem, vamos lembrá-lo dos termos. O demônio não é algo que você veste. É mais como um pacto, um acordo, digamos assim. Não é para todo mundo. Nós esperamos muito. E tão certo quanto o sol nasce, saberemos se você está falando sério. Portanto, dê uma boa e longa pensada. O que você recebe em troca? O que está sendo oferecido? Manchester United. Então é isso. Sem letras pequenas, assine na linha pontilhada. Mas você já assinou. Não é mesmo? Antes mesmo de você nascer. Você vê o clipe, meus irmãos, eu não fiz uma análise detalhada, mas assistindo aqui junto com vocês, estou vendo aqui pela primeira vez, uma primeira análise, né? Vamos fazer juntos. Você vê a criança, que é o próprio Ra-Satã, ele é o capeta que veio fechar o pacto, e ele vem como criança. Por que ele vem como criança? Porque é uma nova era que está começando. Uma era totalmente satânica. Você também vê a criança que está nascendo, que também pode significar tanto o anticristo, não é? Como os novos seres humanos que já nascerão adeptos a isso, já nascerão dentro disso. Cada vez mais você verá o cristianismo mesmo sendo combatido como uma doença, como algo ruim, e os valores cristãos vão junto com isso. O que nós conhecemos hoje como moral, bons costumes, família tradicional, tudo isso será jogado para a área da criminalidade, vai beirar a criminalidade, né? Então você vê também o jogador com o símbolo, né, do Satanás no peito, e ele aponta para a mente, dizendo claramente ao público, aos torcedores, ao mundo em geral. Você vê que isso corre o mundo, literalmente, é um time muito famoso, muito rico, né? E ele está dizendo, carregamos o diabo no coração e na mente. Você vê que é uma coisa inédita, choca, né? Mesmo lá onde os próprios torcedores veem uma coisa dessa, o pessoal fica chocado, né? Mas essas próprias pessoas achavam que era brincadeira, era curtição, era para entrar na mente dos adversários, mas eles gostavam de ser chamados de Red Devils, ou seja, diabos vermelhos.
Elas se autodenominam, gritam, né? Quando comemoram os gols, nós somos os diabos vermelhos, né? Quando arrumam treta, inclusive, você vê pessoas, porque quando acontece aqui no Brasil, é interessante a gente frisar isso, quando você vê no Brasil acontecer brigas de torcida, você vê o tempo todo os pensadores, os intelectuais aqui do Brasil, né? Você vê a grande mídia querendo jogar nas costas, que é porque temos pouca educação e aí o pessoal se comporta assim de maneira violenta. Mas você vê o futebol europeu acontecer a mesma coisa. Pessoas com diplomas, formados, altamente intelectuais e brigando, se destruindo, se pegando mesmo de porrete no meio da rua, marcando inclusive essas brigas. Tinha um filme muito interessante que eu indico pra vocês, que ele era feito com aquele carinha que fez o Frodo de Senhor dos Anéis. É o nome do filme, meu Deus, tá aqui na mente, família. É Hooligans, se eu não me engano é isso, né? Perdoe o inglês, eu não falo nem português direito, imagine. É um filme muito bom que mostra esse lado, né? Você vê pessoas de primeiro mundo, né? Pessoas que deveriam dar o exemplo, né? Porque tem todos os recursos na mão, um país supostamente melhor, né? Melhor com recursos dos outros, mas enfim, né? Toda uma infraestrutura de sociedade e os caras marcam para se arrebentar na porrada, como se fossem homens da caverna mesmo. Por que fazem isso? Porque é uma questão espiritual, meus irmãos. Essas pessoas não sabem, mas elas estão rodeadas de coisas ruins. Coisas ruins essas que precisam de energias negativas e influenciam as pessoas a fazerem isso. Eu acho interessante o discurso, né? Quando você fala isso, muita gente diz, eu não posso aceitar isso, porque se eu aceitasse essa narrativa, Davi, eu passaria a não mais criminalizar o criminoso, porque aí, no caso, o culpado seria as entidades, mas não, muito pelo contrário. O diabo não tem poder sobre ninguém, a não ser que a própria pessoa o convide. Então, se eu pegar uma pedra e colocar aqui, uma pedra pesadíssima, e colocar aqui nas minhas costas e me machucar, a culpa não é da pedra, é minha que coloquei essa pedra. É a mesma coisa com Ra-Satã. As pessoas convidam ele para entrar em sua vida. E a partir do momento que ele entra, aí não venha, né, culpar igual uma garrafa de pinga. O álcool tá ali. Você mete no seu sangue, mete no seu bucho porque você quer. Aí vai culpar, tem que tirar todas as bebidas porque é ela a causadora. Não. Ela tá ali, ó, eu sou o mal. Tu quer me consumir? Tamo junto. Você que escolhe. Com o lado espiritual é a mesma coisa. Então eles influenciam, causam aquela vontade, aquele desejo, mas sempre a decisão de fazer ou não é sua. Então o lado espiritual, na verdade, é o contrário. Ele aumenta 2 vezes a sua culpa, porque do jeito que existe o mal, também existe o bem. A tua consciência, o teu anjo da guarda está sempre do teu lado. Você sente no seu interior, todos nós somos assim, você já deve ter percebido. Quando a gente faz algo bom, a gente se sente bem. Quando a gente faz algo mal, a gente fica com a consciência pesada, por mais que a gente tente esquecer. Por isso é que tem gente, você vê ricos, né, milionários, famosos, e não se sente bem com o que tem, mal adquirido. E a pessoa tenta esquecer isso, esse sentimento dela, enchendo a cara, né, entrando no alcoolismo, nas drogas e etc, etc. Eu vou continuar aqui com a matéria, senão a gente não termina mais. Vamos lá. Um dos apelidos mais conhecidos no meio do futebol se originou no rugby. Aí eles vão explicar aqui, né, que o motivo desse nome Diabos Vermelhos vem do passado, de 1945 e 71, que o time era conhecido assim. É balela, meus irmãos. Alguém vai fazer uma coisa desse tipo aqui por questão de pacto mesmo. Da mesma forma que você vê um evangélico, teve um amigo meu, inclusive, que ele é católico, e eu vou até trazer ele aqui para vocês verem, né, o que é uma fé. E o cara saiu da minha cidade até Juazeiro, são muitos e muitos quilômetros, dá trabalho de fazer de carro, família. É uma viagem longuíssima, são muitos quilômetros. E o cara foi a pé, né? E tem uma questão espiritual, eu vou trazer ele aqui para você entender. Mas é só para ilustrar que se tem pessoas evangélicas, católicas, cristãs, que tem essa coragem, né, de fazer as promessas. Tem pessoas que, acho que da sua família mesmo, deve ter alguém que não come carne na sexta-feira, né, que guarda algum tipo de promessa que fez, né, entre ele e Deus. Às vezes você não sabe nem o motivo, porque tem fé. E da mesma maneira que um testemunha de Jeová vai lá na porta aos domingos, é esculhambado às vezes, as pessoas criticam, também tem um outro lado, só que ao contrário do cristianismo, que ensina humildade, o outro ensina o oposto, orgulho, vingança. Então eles não vão chegar da mesma forma, a abordagem vai ser diferente,
O convite vai ser diferente. Para eles o importante não é nem que você siga, é que você pratique o mal. Porque assim, as entidades que eles seguem estarão, na teoria, na visão deles, se fortalecendo. É preciso entender isso. Então vestir uma simples camisa dessa, meu irmão, atrai muita negatividade para a pessoa. Acredite ela ou não. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Esse é um assunto que, se a gente ficar falando aqui, nós passaríamos horas, né? Enfim, eu não quero mais encher a sua paciência, né? Torrar a sua paciência para mais do que já fiz. Então agradeço muito aqui a tua presença. Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Se não gostou, desculpa por alguma coisa. E é isso, meus irmãos. Como eu digo aqui, é uma grande família. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E juntos a gente vai produzindo aqui esse conteúdo, né? Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço. Que Deus proteja cada vez mais a família de vocês. E fui!